Boa noite, crianças. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Vamos acender a nossa vela para escutar mais uma historinha no mês de março. Então, essa história se chama As Crianças de Maria. E esse mês a gente contou muitas histórias da infância do menino Jesus, que cresceu em Nazaré, com sua mãe Maria e seu pai José. E agora temos uma história de um outro menino. E esse menino, muito especial, como todos os meninos e meninas são bem especiais, ele foi levado a um convento porque a sua mãe faleceu. Às vezes isso acontece. Ela vira uma estrela no céu. E esse menininho, ele tinha um pai, mas o pai não podia cuidar do seu filho. Então, o pai, ele levou o seu filho a um convento, onde tinha os irmãos que queriam muito bem cuidar desse menino pequeno, de por volta de 5 ou 6 anos. Esse menino, ele gostava muito do convento e também gostava muito dos irmãos, porque fazia muita coisa bem legal. Ele podia brincar lá fora, ele podia cuidar junto com os irmãos do jardim, cuidar das verduras, cuidar dos bichos, as vacas, ordenar o leite, fazer o queijo, e ele gostava muito. Mas ele também sentia falta de outros amigos da mesma idade. E assim, às vezes, quando ele tinha tempo, ele vagava pelos corredores do convento e um dia ele descobriu uma capela. E nessa capela tinha a Maria, que estava nos braços com o menino Jesus, que carregava uma maçã. E uma vez que ele entrou nessa capela, ele olhou para Jesus e pensou: puxa vida, seria tão bom, tão legal, se ele poderia ser o meu amigo. E a Maria, que já estava na capela, olhava o menininho e então pensou: ele precisa de um amigo. E ela então se agachou e deixou o menino Jesus andar no chão. E os dois então brincaram com a maçã que estava nas mãos de Jesus. Correram para lá e correram para cá e se divertiram até o final da tarde. Quando então a Maria sabia que era tempo de fechar a tarde, ela chamou Jesus e o menino Jesus então sentou nos seus braços e levou a maçã com ele. E o menininho que morava no convento sabia: agora eu preciso voltar para os irmãos, porque é hora de jantar. E assim passava o tempo, muito tempo. Todo dia o menininho que estava lá morando no convento visitava então a capela, onde ele encontrava a Maria e o menino Jesus. E cada vez que ele entrou, a Maria soltava o Jesus e os dois brincaram bastante. Certo dia, um irmão que era responsável pelo menininho sentiu falta dele e pensou: onde será que está essa criança
Ele deve estar lá fora. E ele foi para fora, foi nas hortas, foi nos estábulos, procurou entre as vacas, procurou entre os cabritos, mas não encontrou o menino. Até então pensou: eu vou andar os corredores do convento, quem sabe eu encontro ele brincando nos corredores. Mas o menino não estava lá. E quando então, por último, ele pensou: eu vou olhar na capela. Ele abriu a porta e o que ele viu? Um menininho brincando com o menino Jesus e a maçã que o menino Jesus guardava nas suas mãos. Ele ficou pasmado e pensou: como pode? Chamou o menino e disse para devolver a maçã, que o menino fez de bom grado. E a Maria sorriu para o irmão e não disse nada, mas falou que estava tudo em paz. Assim, quando o menino então devolveu a maçã para o menino Jesus, o irmão então levou ele até o jardim e foram catar flores. E essas flores colocaram na mesa do café da manhã. E o menino então pode contar para o irmão como ele ficou tão feliz de encontrar um menino da sua idade e poder brincar todos os dias e a Maria olhar por eles. E assim que foi. Até o menino cresceu e podia sair do convento e fazer uma vida para ele mesmo. Muito bem, crianças. Uma boa semana para vocês. Boa noite a todos e até semana que vem. Páscoa está chegando. Vamos ver que histórias vamos contar para a Páscoa. O coelhinho, os ourinhos. Vamos ver. Mas vamos primeiro soprar a nossa vela para poder dormir bem. Uma boa noite a todos e até semana que vem.